Eu vou trazer agora uma entrevista que foi produzida pelo nosso repórter Maicon Rios com Fernando Ribeiro, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A direção do SAAI de Itapajé foi surpreendida na madrugada desta sexta-feira, exatamente com a informação de um dano causado na tubulação, aqui bem próximo exatamente ao reservatório que recebe a água tratada e exatamente distribui ali para a região do bairro Barateiro, do Conjunto Cajazeiras, do bairro Pedra Branca, e uma parte dessa tubulação ela foi quebrada, né? Uma ação criminosa de vândalos, né, que acabou exatamente gerando esse dano nessa tubulação, e esse ato fez com que exatamente afetasse o abastecimento para essa parte aqui da sede do município de Itapajé. E na conversa que teve com o nosso repórter Maicon Rios, o Fernando traz mais detalhes e explica exatamente também as ações, as providências tomadas pelo SAAI para tentar o quanto antes normalizar o abastecimento para essas famílias. No Jornal Integração eu converso com o Fernando Ribeiro, diretor do SAAI de Itapajé. O Fernando que amanheceu esta sexta-feira já atendendo a uma situação em que poderá ocasionar problema no abastecimento de água do Barateiro, Cajazeira e Jorge. Fernando, que situação foi essa encontrada na caixa elevada do Barateiro? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Realmente foi uma situação até triste, né, da gente se deparar, pois hoje pela manhã, eu sempre tenho o costume de periodicamente estar indo lá em cima olhar como é que está a situação. Nós temos lá um sistema de rádio, né, que monitora quando aquela caixa enche, e eu tenho esse costume de periodicamente estar indo lá. Hoje pela manhã, às 5h30, eu fui lá e me deparei com uma tubulação de grande porte quebrada. Tubulação esta que abastece a comunidade de Jorge. Mas, quando ela quebra, ela acaba desabastecendo a caixa inteira e prejudica também esses outros bairros que foram citados: Pedra Branca, Jorge, Cajazeira e Barateiro. Ok? Então, uma situação realmente complicada, Maicon. E esse cano já foi reparado? Essa situação já foi resolvida ou ainda está com uma equipe trabalhando no local? Não, Maicon, ali com 20 minutos depois que eu postei aquele vídeo, nossas equipes chegaram e foi uma manutenção rápida, pois o cano é exposto, né? Ele não é enterrado. Nossas equipes rapidamente fizeram o reparo, mas a gente tem uma suspeita de que aquele cano está quebrado há cerca de 3 dias, pois nós tínhamos reclamações de falta d'água no Jorge e adjacências durante 3 dias, e nós estávamos procurando esses vazamentos nos locais, nos baixos, né? Então, coincidentemente, nós fomos lá em cima e nos deparamos com essa situação. Bom, nesse caso então a situação já foi resolvida, o sistema de abastecimento já foi restabelecido? Sim, o sistema foi restabelecido, mas infelizmente demanda de um tempo, né? Como está acontecendo aqui na cidade. Quando a rede seca, nós temos um período, né? Nós dependemos da gravidade para que possa estar reabastecendo a rede e chegue água em todas as casas, principalmente nas pontas de rede. Então a gente pede paciência pro pessoal aí do Jorge, do Barateiro, para quem esteja sendo afetado por essa falta d'água, o problema já foi resolvido. Agora é só paciência para que essa água chegue. E também dá um alerta, né, para esse pessoal aí que faz esse tipo de vandalismo. Eu não entendo, Maicon, porque prejudica até a eles mesmos. Então fica complicado, a gente vai fazer uma investigação aí, que eu acho muito difícil a gente descobrir quem foi, mas a gente pede que não faça isso não, pelo amor de Deus, que a gente trabalha tanto diariamente para manter a cidade abastecida e acontece um negócio desse, a gente fica um pouco frustrado. Fernando, observa-se que a água do açude João Lira Magalhães, popular Ipuzinho, que abastece a sede do Itapajé, está apresentando uma coloração, um tom um tanto quanto esverdeado dessa água. Até que ponto isso é normal e também isso afeta o abastecimento da cidade, essa coloração mais diferenciada dessa água? Sim, Maicon, boa observação da sua parte. A água bruta do açude Ipuzinho, que é captada diariamente para ser distribuída para o município, realmente ela teve uma proliferação muito grande de cianobactérias. Essas cianobactérias, elas são produzidas quando passa-se o inverno, né? Você pode perceber que anteriormente essa água estava marrom. Quando essa água está marrom, ela está em meio de minerais, daquela areia sedimentada. Então, o sol não penetra nesta água e essas cianobactérias não se reproduzem, porque elas dependem da fotossíntese para poder estarem se reproduzindo e aumentando o volume delas. Então, quando o açude parou de sangrar, essa sedimentação mineral, que é a areia, né, ela decantou para o fundo, então a água ficou mais transparente e deu possibilidade para que essas algas consigam se proliferar. Elas consomem matéria orgânica, elas se alimentam da matéria orgânica e por forma de fotossíntese. Então, a gente acredita que seja um ciclo delas, que elas vão acabar consumindo toda aquela matéria orgânica que existe no açude e chega um ponto que não tem
tem mais do que elas se alimentarem e elas morrem. E voltando ao caso, a sua pergunta, de fato, que dificulta sim, Maicon, o tratamento, pois os produtos químicos que nós temos na estação de tratamento não são capazes de estar reagindo com essa matéria orgânica, pois ela existe uma proteção em volta dela que não permite que o produto químico reaja com a sujeira. Então, nós aumentamos muito o nosso consumo operacional. O consumo operacional é o quê? São lavagens de filtros, descargas de decantadores que geram desperdício de água, que diminui o volume de água tratada a ser distribuído para a cidade. Então, nós estamos com essa dificuldade. A gente espera que seja temporária. Nós tivemos também problemas com energia e tudo isso está afetando no abastecimento da cidade. Parece que veio tudo de uma vez só, mas nós vamos superar mais essa, Maicon. Fernando, você tem pedido também, através das redes sociais, que as pessoas economizem água. O açude de Itapajé, ele teve a sangria ocorrendo até o mês de julho, até o mês passado. Até este mês, então, de julho, o açude está com 100% da sua capacidade. Qual a razão que tem lhe levado a pedir para que as pessoas economizem água? Ô, Maicon, muitas pessoas têm aquela ilusão de que o açude tem muita água, então deve chegar água nas suas torneiras. Isso, de fato, realmente deveria ser dessa forma. Mas como nós temos uma adutora que ela tem uma limitação de captação de água, né? Nós temos, então, uma questão que envolve consumo. Quando é no verão, as pessoas tendem a consumir mais água. Então, nós aumentamos no inverno, o consumo de distribuição estava em 292 mil litros por hora, para ser mais claro. E hoje nós estamos com 330. Então, aumentou quase 40 mil litros por hora na distribuição de consumo do pessoal. Então, isso quer dizer o quê? O pessoal está gastando mais água. Então, a gente pede para a população estar economizando para poder nos ajudar a manter todo mundo abastecido, né, Maicon? Nós estamos no período de recuperação porque após uma pane dessa, seca-se toda a rede, então fica mais difícil da gente estar recuperando e voltando ao abastecimento normal da cidade. Então, peço encarecidamente a todos que pelo menos nessa semana, durante esses 5 dias, se possível sempre, né, mas pelo menos esses 5 dias próximos, economize água de forma mesmo consciente e racional para nos ajudar a reabastecer a cidade e encher nossa rede novamente. Agradeço ao Fernando Ribeiro pela sua entrevista ao Jornal Integração. Eu que agradeço, Maicon, a equipe aí da Rádio Atitude por sempre estar aqui, dando a oportunidade da gente estar esclarecendo e passando informações para a população. Repórter Maicon Rios. Agora já são 12 horas e mais 21 minutos, 12 e 21. É só lamentar, né, que uma pessoa tenha exatamente essa coragem de agir dessa forma, danificar a tubulação. É uma ação criminosa, inclusive, né? Infelizmente, talvez não seja possível identificar a pessoa, mas bom seria que fosse identificada e que esse caso fosse levado às autoridades para que essa pessoa recebesse a devida punição, porque isso é um crime. Crime, né, contra um patrimônio público, crime exatamente porque prejudica o abastecimento para algumas pessoas. Algumas reclamações foram exatamente surgiram exatamente nos últimos dias, até que a equipe do SAAI conseguisse identificar onde estava, portanto, esse vazamento. Mas foi um vazamento causado por uma ação criminosa, né, por vândalo ou vândalos que danificaram, portanto, aquela tubulação. Felizmente, o problema já resolvido, né, e o abastecimento já normalizado, portanto, para essa região, pegando o bairro Barateiro, Pedra Branca e também o conjunto habitacional Cajazeiras, aqui no município de Itapajé.